ela não é uma enganação. Ela não é fruto da imaginação humana. É isso que acontece. Por isso que a Bíblia, ela se mantém viva e com certeza se manterá viva para sempre, porque ela é verdadeira, porque ela fala aquilo que precisa ser dito. Então o livro de Josué não poderia terminar daquela forma, ele tinha que mostrar realmente, de fato, o que aconteceu. Eu queria fazer algumas aplicações aqui diante daquele texto que a gente viu. A primeira delas é mostrar para que todos nós possamos entender e enxergar o quanto o nosso coração é duro, o quanto o nosso coração é corrupto. Vejam, aquele povo contemplou maravilhas que nós nunca contemplaremos. Eles viram a travessia do Rio Jordão. Eles viram as muralhas caírem. Eles viram quando Deus mandou pedras sobre os amorreus. Eles viram quando Josué orou e o sol parou. Eles viram Deus lhes dar a vitória contra povos muito maiores. E mesmo assim, eles desobedeceram e trocaram tudo isso pelos deuses falsos. O que nós temos de diferente desse povo? Será que nós temos alguma coisa diferente desse povo? Olha só, a gente vive 2000 anos depois, com uma gama de informações muito maiores, se não vejamos. A gente vive depois do cumprimento da maior promessa de Deus, que é a vinda de Jesus. A gente tem um evangelho claro e límpido. A gente tem uma Bíblia completa. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós temos o Espírito Santo que já foi derramado. E mesmo assim nós somos o quê? Remissos, preguiçosos, quase que vagabundos, se não vagabundos completos. A gente adora muitos deuses que Deus já tirou da nossa vida. Quer ver um exemplo? Você que tinha, antes da sua conversão, antes de Jesus ter te alcançado, que tinha um vício da bebida, por exemplo. Deus tirou esse vício da sua vida e você seguiu na sua caminhada. Mas, naquele churrasco de família, naquele encontro com os amigos da firma, né? Vou tomar um golezinho, não vai dar nada, eu me seguro, eu já estou firme, né? Já não dependo disso. E aí você começa a flertar novamente com aqueles pecados que Deus já tinha tirado da sua vida. E quando você percebe, você está no mesmo estágio que estava anteriormente. Quantas pessoas não têm o vício da pornografia, que ao se converterem, ao conviverem no ambiente cristão, ao sentirem de fato que Deus os tem como importantes em sua vida, deixaram isso de lado. E aí, de repente, ligam a televisão na madrugada, ou assinam um canal que a gente sabe que existe em todas as TVs por assinatura, onde o sexo é a atração principal. E aí começam a sonhar com tudo aquilo que Deus já tinha tirado da sua cabeça. Começa a namorar de novo com tudo aquilo, ou seja, começa a voltar lá no velho homem, fazer tudo de novo, né? Deus tem um trabalhão com a gente, né? Deus tem um trabalho enorme com a gente. A gente vive iludido. Quando eu digo que Deus tem um trabalho muito grande com a gente, é porque Deus precisa convencer a gente diariamente de que nós não somos quem achamos que somos. Que nós não podemos caminhar da maneira como nós achamos que podemos caminhar. Que nós não sabemos fazer essa caminhada sozinhos. Deus precisa nos mostrar diariamente que nós precisamos de Jesus para interceder por nós. E eu queria dizer o seguinte, quando Deus nos dá uma ordem, Ele não quer cercear a nossa liberdade, muito pelo contrário. Ele quer nos proteger porque Ele nos ama. E a gente sempre age de maneira negativa diante das ordens de Deus. Meus irmãos, quando Deus põe uma cerca na nossa vida, é porque com certeza depois dessa cerca tem um abismo que a gente normalmente não consegue enxergar. Então é por pura proteção.
não é um Deus que quer nos acuar num canto e falar, olha, é assim ou é assim. Não, nós temos mobilidade para fazer as coisas que a gente quer fazer. Porém, Deus impõe algumas regras e algumas ordens para nossa proteção, pelo amor que nós temos. Igual nós fazemos com os nossos filhos. Não suba aí que você vai cair. Você está proibindo o seu filho de brincar? Não. Você está só tendo um cuidado de pai para que ele não se arrebente de onde ele vai subir. Né? Olha, não mexa na faca, senão você vai se cortar. Né? É a mesma coisa. E várias outras atitudes que nós como pais também temos. Olha, cuidado com as suas amizades. Eu vi você no WhatsApp com fulano de tal, não gostei do teor da conversa, cuidado, essa pessoa não pode te trazer coisas ruins, mantenha a distância. Você está proibindo o seu filho de ter amizades? Não. Você está proibindo o seu filho de ter relacionamento com o povo, com as pessoas? Não. Com o mundo? Não. Você está simplesmente preservando o seu filho de ter uma aproximação com companhias que podem lhe causar um problema mais adiante e principalmente afastá-lo de Deus. Quem tem filhos na idade de faculdade, por exemplo, tem uma preocupação grande. Quando os filhos da gente entram na faculdade, a faculdade parece que é assim uma porta aberta para o mundo, onde tudo é permitido. Né? Onde tudo é permitido em nome se diz, da energia da juventude, da cabeça da juventude, que ali naquele ambiente só se pensam coisas progressistas. Né? Ali naquele ambiente é um ambiente ideal para eu, jovem, adolescente, expressar minhas ideias. Em casa meu pai não deixa. Né? Essas são as preocupações. E a gente proíbe mesmo. Porque a gente já passou por isso, a gente sabe como é que é. Né? Mas isso não significa que a gente não ame nossos filhos. Muito pelo contrário, a gente simplesmente quer protegê-los. Né? Deus conhece a dureza dos nossos corações. E se Ele não faz isso, né, a gente vai por caminhos ainda piores. Fazendo isso, colocando essas regras, a gente se perde. Imagina se não colocasse. Então, meus irmãos, esses cuidados nós precisamos ter em relação às coisas de Deus. Uma outra coisa que acho importante salientar é que as alianças que Deus proíbe, elas sempre nos causam alguns prejuízos. Né? Israel, quando casou com aquele povo, deu no que deu. Adoraram outros deuses, por exemplo. Se perderam do caminho de Deus. E vários alertas foram dados. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 5,9 diz o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associassem com os impuros. Em 2 Coríntios 6, fala sobre os falsos profetas. Em 1 Coríntios 15, mas as companhias corrompem os bons costumes. Fujam das tentações. Então é importante que a gente tome cuidado com quem a gente anda, com quem a gente faz associações, com quem a gente namora. Né? Muitos adolescentes falam: poxa, meu pai não me deixa namorar com ele ou com ela que eu amo tanto. Poxa, ele é a razão da minha vida e meu pai proíbe, minha mãe proíbe. Por quê que isso acontece? Porque aquela pessoa, né, aquele rapaz ou aquela moça, provavelmente não está nos mesmos caminhos que a gente está. Né? Provavelmente não são pessoas que creem em Deus. E assim como aqueles povos israelitas, podem fazer com que você deixe de crer no seu Deus. Né? Não é porque seu pai tem raiva, bronca do menino ou da menina. Né? Não é porque ele é só ciumento. Não é só por isso. É porque ele sabe que esse tipo de associação não vai dar certo. Né? O crente casando com o não crente, o crente namorando com o não crente, invariavelmente dá errado. Né? Invariavelmente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ah, mas eu vou trazê-lo para a igreja. 1 em 100. 1 em 100.
Então é importante que a gente perceba que esse tipo de associação não nos leva a lugar nenhum. Isso não significa que a gente está fazendo acepção de pessoas. Nós estamos nos protegendo, né? Deus, se quiser, e Ele quer, Ele pode trazer qualquer pessoa a crer em si, né? Mas nós não devemos fazer esse tipo de associação. Também é importante dizer, meus irmãos, que pequenos pecados levam aos grandes pecados. Pequenos pecados já causaram a derrota de muitos cristãos. Muitos cristãos, é aquele que eu estava falando lá atrás. Começa com um pecadinho e vai abrindo um espaço para pecados maiores. Vou dar um exemplo, bobo e simples. Um ladrão, por exemplo, quando ele precisa entrar numa casa, ou quando ele quer entrar numa casa, não precisa, só que tem uma janelinha estreitinha assim. O que ele faz? Ele leva um de menor, não é? Ele pega um de menor, leva lá e o de menor entra por aquela frestinha pequenininha, vai lá, dá um jeito de abrir uma porta maior e o ladrão ou o restante dos ladrões entra. É mais ou menos o que acontece com a nossa vida. Esse pecadinho que a gente coloca nas frestinhas do nosso coração, eles vão abrindo rombos maiores. E quando a gente vê, a gente está completamente mergulhado no pecado. O pecado ele destrói mais pela multiplicação do que pela frequência, né? E o pecado pequeno a gente comete com mais frequência. O pecado grande nem tanto, né? Tem uma passagem, né, de Sansão que diz que ele destruiu as searas dos filisteus com as raposinhas, né? Ele tinha um número X lá de raposinhas e ele colocou nos rabos das raposas pequenas tochas acedas e inseriu na seara dos filisteus, né? Então, uma raposinha ia botar fogo naquele negócio? Não. 5 ia botar fogo? Pô, já ia complicar. E 30 botou fogo. 50 pegaria um fogo maior. E é assim que funciona. Um pecadinho isolado, a gente acha que não dá nada. Só que ele se transforma em um pecado grande. E esse pecado grande nos leva ao fundo do poço. E eu queria deixar 2 perguntas aqui. São perguntas afirmativas, né? Se é que a gente pode chamar assim. Até quando você vai ser remisso em relação às ordens de Deus? Até quando você vai ser negligente em relação às ordens que Deus te deu? Até quando você vai ser negligente em obedecer o que Deus mandou que fosse feito? Essa é a primeira pergunta. Você sabe o que precisa ser feito. Você entendeu claro e perfeitamente a ordem de Deus. E o que é que está te impedindo de levar essas ordens a cabo? O que é que está te impedindo? Por que você está empurrando essa ordem com a barriga? Essas raízes negativas, meus irmãos, elas vão penetrando, e quando a gente vê, você não consegue mais tirar essas raízes. Elas estão tão encravadas no solo do nosso coração que a gente não consegue mais tirá-la de lá. E quanto tempo mais for passando, quanto mais tempo for passando, mais difícil vai ficando de ser tirado. Não seja remisso. Faça isso enquanto pode. Fuja da tentação antes que ela te alcance. Onde está a tentação, meus irmãos? Está naqueles ambientes que a gente sabe muito bem quais são. Está naquelas amizades que não nos agregam nada. Naquelas amizades que só nos puxam para trás. Né? Está naquelas conversas fiadas, naquelas piadinhas de duplo sentido. Né? Que fazem com que a gente ache até engraçadinho, que dê risada. Né? Tá nas televisões diariamente, nos programas que a gente assiste, né? Naquilo que a gente vê na televisão, nos filmes que a gente acaba assistindo. Essas são as pequenas tentações que fazem a nossa cabeça viajar, e quando a gente vê, repito, a gente está mergulhado nesse mar de lama de pecado. Fuja do pecado e de tudo aquilo que leva ao pecado. Às vezes a gente pode achar que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é 100% fraca. O descuido leva ao pecado. Muitas vezes a gente peca sem ter planejado pecar.
né? Não foi um crime premeditado. Você estava ali, você deu sopa pro azar, você olhou para onde não devia, né? Você olhou aquela moça bonita que trabalha no seu escritório, ou então o seu chefe, que é alto, louro, descendência europeia, bonitão, cheiroso, e você fala, caramba, olha que cara bonito, e lá em casa tem aquele velho gordo, careca, de óculos, barbudo, barba branca, não é? Isso pode acontecer perfeitamente, são esses descuidos, e quando você vê, você já pecou. Nós precisamos obedecer a Deus com zelo, meus irmãos. A gente precisa recorrer a Jesus. Ele, só Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Se a gente não fizer isso, a gente vai, igualmente àqueles israelitas, deixar de conquistar as coisas que Deus mandou que a gente conquistasse. E eu não estou falando aí só de bens materiais, não, muito pelo contrário, né? Eles podem até fazer parte do pacote, mas estou falando daquilo que é mais importante, que é aquilo que nós temos de mais valioso, que são os bens espirituais, que são as bênçãos espirituais, que é o que é a nossa intimidade com Deus, a gente poder gozar da nossa relação de intimidade com Deus, que a gente poder gozar da nossa interação com Deus, de tudo aquilo que Deus planejou na eternidade pra gente. Deus planejou só coisas boas pra gente. Nós é que desvirtuamos tudo lá a partir de Gênesis 3, não é? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque senão nós não vamos tomar posse daquilo que nos pertence e vamos acabar fazendo associações que só vão nos destruir. Essa era a mensagem, meus irmãos, que eu queria deixar no dia de hoje, para que a gente pudesse refletir, para que a gente pudesse pensar. Em nome de Jesus eu agradeço e oro pela sua vida. Amém.